Então, lembre-se, aquele que você realmente é, essa alma divina, é eternamente pulsante, consciente da sua natureza divina e emana eternamente amor puro e sincero. Isso que é a alma. E, é claro, ela é onisciente, onipresente, onipotente, igualzinho a Deus e eternamente feliz, de paz, de prosperidade, etc. Eu sempre digo que a nossa alma é absolutamente idêntica e que tem todos os poderes de Deus. Mas esses poderes de Deus que a alma tem por completo, elas não, nem todos esses poderes se expressam, porque ainda estamos presos a esse corpo nesta terceira dimensão. Então, não são todos os poderes que passam a se expressar. E você foi e sempre será essa imutável alma idêntica a Deus. Então, se você sempre foi e sempre será essa alma una e com todos os poderes de Deus, então por que continua agindo, continua reagindo, continua decidindo e continua a viver com todas as qualidades opostas ao que você realmente é? Não tem cabimento nenhum. Você tem tudo, tudo, tudo. Você tem prosperidade, paz, amor, segurança, tem sabedoria, tem todas as virtudes, e, no entanto, vive com todas as qualidades opostas às qualidades que você realmente tem e é. Então, reflita por que vive o oposto do que realmente és eternamente. Por que você continua a viver de forma oposta? Você sempre soube que és feito à imagem e semelhança de Deus. A algum ponto da vida você já ouviu dizer, ouviu falar que todos somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Tá, então você já sabe, você já sabia. No entanto, nunca se indagou por que vive essa vida infernal, por que eu vivo essa vida cheia de estresse, preocupação, essa vida de tristeza, sei lá o quê. Mas será que você nunca se indagou? Muito estranho, muito estranho. Não, somos todos feitos à semelhança de Deus, no entanto, vive o oposto e não está nem aí. Não está não tá nem aí com. Você vê o desdém do apegado com a própria vida. Isso é um desdém com a própria vida, é fazer a própria vida de, sei lá, né? De bobo, no mínimo. É, e isso é ser tão divino quanto Deus e menosprezar tudo isso, isso é o mesmo que dizer: não, eu sou uma pessoa honesta, eu sei que eu sou honesto, mas eu prefiro roubar. Como que pode uma coisa dessa? Você sabe que você é honesto, mas não, honestidade não tem valor nenhum e eu prefiro roubar. É a mesma coisa. Eu sei que sou um bom pai, mas gosto de dar umas chineladas no filho. Cara, se você sabe que é um bom pai, por que você tem que dar chinelada? É a mesma coisa. Sabe que é divino, mas age como um infernal. Sei que sou um bom trabalhador. A pessoa, não, eu sou um bom trabalhador, mas gosto de faltar no trabalho, enganar, levar um atestado. E ainda se acha um bom trabalhador. E esse é o apegado que sabe que é feito à semelhança de Deus, mas gosta de ser um amontoado de lixo, de apego, de egoísmo, dualista, preocupado, ganancioso, autoritário, etc.
ele sabe que ele é feito à semelhança de Deus, mas age com egoísmo, com dualismo, estresse, nervosismo, etc. Tudo do contrário, tudo do contrário. Então, reflita e decida assumir o que você realmente é, um ser idêntico e uno a Deus. Mesmo porque você pode viver apegado e coberto de ouro, tá certo? Você pode viver apegado e coberto de ouro e mesmo assim jamais se sentirás eternamente feliz ou valorizado. Jamais. Você conquistou o mundo inteiro, todo o diamante, todo o ouro do mundo, mas jamais vai se sentir eternamente feliz ou valorizado. Isto porque os outros podem te valorizar, mas você não vai valorizar você mesmo. Você não consegue valorizar o ego que não existe. E depois, você não consegue valorizar aquele que destrói a sua paz, a sua felicidade. Por quê? Porque o ego é tudo causa negativa, que traz estresse, preocupação, insatisfação, medo, tristeza, depressão, etc. Tá certo? Então o apegado jamais vai conseguir valorizar a si próprio, jamais. Se tem algum apegado que fala, não, eu valorizo a minha vida, como que você consegue valorizar aquilo que está te envenenando e te destruindo? Como que você consegue valorizar aquilo que não existe? Não tem isso, não consegue mesmo. É só da boca para fora, só balela, só mentira para si próprio. Porque o ego que você assumiu ser simplesmente não é você. E esse ego não existe. E aquilo que não é você e não existe, não tem como valorar a si próprio. Tá certo? Ele é veneno, como vai te valorizar? E o que não existe e não tem valor não pode te tornar eternamente feliz. Nunca. Então, cale o ego e serás eternamente feliz e descobrirás o valor de ser idêntico a Deus. Você tem que descobrir esse valor de ser idêntico a Deus. O que mais você valoriza, pelo menos para quem acredita em Deus, o que você mais valoriza? Eu acho que é Deus. Ou pelo menos, né, se a pessoa tem um certo nível de espiritualidade, com certeza ele vai valorizar Deus. Então, você vai descobrir o valor de ser idêntico a Deus. E depois, os apegados fazem do mundo exterior a fonte dos seus remédios. Para tudo que ele sofre, para tudo que ele tem de problemas, ele faz do mundo exterior a fonte do seu remédio. Isso é um absurdo. Por exemplo, a riqueza é o remédio para a sua insegurança e seus medos. Eu tenho medo de ser pobre, eu tenho medo de não ter nada, eu tenho medo de ter que morar debaixo da ponte, sei lá o quê. Então, a riqueza é o remédio da insegurança, do medo, dessas coisas. O reconhecimento e as conquistas são os remédios para o menosprezo, para as desqualificações. A pessoa se sente menosprezada, desqualificada pelos outros. Você é um banana, você não é um nada, você é não sei o quê. Então, ele quer o reconhecimento e a conquista para não ser menosprezado. Então, ele sempre vai buscar o remédio para as suas doenças mentais do ego no exterior.
O autoritarismo é o remédio para a falta de respeito. Por que tem tantos pais autoritários? Por que existe isso? Porque ele usa esse autoritarismo como remédio porque ele não é respeitado. Isso tem em qualquer lugar, na empresa onde trabalha, sei lá, no campo profissional, tem um monte disso. Usa do autoritarismo como remédio porque ele sabe que não é respeitado. Então, ele sempre procura o remédio exterior. E assim, o apegado procura os remédios para todas as suas fraquezas, para todas as suas insatisfações, arrogância, ganância, infelicidade, tristeza, etc. Ele busca todos. Aquilo que lhe falta, ele busca no mundo exterior, no mundo criado, quando ele já possui tudo isso. Tá certo? Se esquecendo que tudo que procuras no exterior, ele já é possuidor na alma, de forma absoluta e divina. Tudo que ele possui na alma é o que o Criador possui, e não da forma dualista, materialista do ego. Por isso, a prática da neutralidade mental é para, literalmente, calar esses quereres do ego voltados ao mundo exterior. Tá certo? Então, tem que parar de ficar procurando esses remédios, esses tampões no mundo exterior. Tá certo? Isso nunca, o mundo exterior jamais vai poder te valorizar. Jamais. Tá certo? Então, a visão, então, cale o ego e todos esses poderes, toda essa força divina, eles aparecem naturalmente, automaticamente. E aí vai obter essa visão divina da alma, que vai se ativar naturalmente e automaticamente. E mais, as pessoas estão vivendo sem dar a mínima importância de que o corpo é a residência temporária e material da alma. Todo mundo já ouviu falar que o corpo é a residência temporária da alma, que a alma reside no seu interior. Todo mundo já ouviu falar isso. Mas quem sabe dar a importância a isso? Sabe na teoria. E sem esse reconhecimento e constante lembrança, os apegados tendem a se inclinar somente ao lado material, mental do ego. Ele não dá importância assim a isso. E assim, quando tem que separar o corpo, a mente e a alma espiritual, tem grandes dificuldades. Porque a pessoa se viciou na mente, no ego, no corpo e no mundo material, mas não deu nenhuma importância ao residente desse corpo, que é a alma. Nunca deu importância. Sem nunca ter dado a devida importância à alma, o que acontece na vida desses apegados? A alma passa a ser rebaixada, sei lá, a quarto, quinto plano de importância na vida. Pergunta para qualquer apegado qual a importância que ele dá para a própria alma. Nenhuma. Não dá nenhuma importância. Por quê? Ele não dá a mínima. Ele é 100%, tudo que ele fala, ouve, pensa, que obedece ao ego, aos quereres e não quereres do ego. Quer dizer, ele não dá a mínima para a própria alma. Isso significa que o apegado literalmente rebaixa a própria alma, que está em seu corpo temporário, para a quarta, quinta, sei lá, décimo plano de importância. E essa situação tem que ser revertida. E a reversão
para os valores divinos só vão acontecer calando o ego. Tem que calar o ego. Como que faz para calar? A gente já falou 1000 vezes aqui, e é o nosso ponto principal. Neutralize esses quereres. Contemple pura e simplesmente. Silencie o ego, silencie a mente, silencie as dualidades apegadas. Só isso, só isso. Lembre-se, no mundo da alma e de Deus absoluto, não existem apegos e aversões. Então, se no mundo real da alma e de Deus, no mundo ao qual nós pertencemos, que está escrito lá na Bíblia, né? Conquiste esse mundo, conquiste o reino de Deus, conquiste o mundo absoluto e não dualista, tá certo? Então, nesse mundo real, absoluto da alma de Deus, não existem apegos e aversões, só existe a eterna felicidade, o eterno amor, etc. Tá? Por isso que a gente deve combater até eliminar esse criminoso ego, que é dualista, quem que cria essas dualidades na nossa mente? Quero ou não quero, pode ou não pode, gosto ou não gosto, etc. É o ego. Enquanto a gente não eliminar esse ego, nunca vamos entrar no reino absoluto, onde não existe as dualidades. Só existe amor puro, pura sabedoria, pura felicidade, pura paz, pura tranquilidade, pura paciência, tolerância, compaixão, etc. Tá certo? Então, a gente tem que, sim, eliminar e calar esse ego. Não tem outra forma. Do contrário, a gente vai continuar sendo cúmplice e vamos arcar com as consequências de sermos cúmplices desse ego, tá certo? Venenoso, inexistente e dualista, ao qual os apegados estão escravos. Então, divinize, permitindo esse amor infinito de Deus fluir livremente na sua mente. Pois o amor da alma e de Deus é destituído de interesses mesquinhos, materialistas e de interesses egoístas. Por isso, deve escalar as dualidades interesseiras, egoístas, mesquinhas, apegadas, gananciosas, autoritárias, possessivas, etc. Tá certo? No reino do amor divino não existe nenhum interesse. Por isso que Deus, a alma, não procura nada de material. Só o egoísta que procura as coisas materiais. O egoísta tem essa característica. Ele quer e procura e literalmente desperdiça a sua vida procurando coisas inferiores com sentimentos inferiores. Por isso que ele é egoísta, materialista, ganancioso, mesquinho, etc. Porque ele procura coisas inferiores com sentimentos inferiores. Por isso que deve ser calado, para parar de procurar coisas inferiores com sentimentos inferiores. E aí sim, quando se cala essa mente, ela se torna pura, sincera, e é nesse campo que Deus e a alma se passam a se manifestar. Tá certo? Tem que acabar com esses interesses. Depois, quando a alma e Deus passam a se manifestar, ele não quer nada, ele se torna a mais pura, eterna fonte do amor. Só emana e não quer nada. O ego é exatamente o oposto. Não emana nada, só emana raiva, inveja, crítica, injustiça, sei lá o quê, e quer receber só coisas inferiores e materiais. Totalmente o oposto. Mas enquanto se é o ego anti-Deus, não pode haver nenhuma devoção a Deus, somente ao ego. Eu sempre digo aqui, o ego é anti-Deus.
Ah, mas eu acredito em Deus, acredito em Jesus, em Buda, grande porcaria. Só isso é um mero convencimento unilateral do próprio apegado. Agora, pergunta para Jesus, Buda, para Deus, se ele realmente é um devoto deles. Pergunte para Deus se Deus considera o apegado egoísta devoto dele. Não, duvido, tá certo? Deus não considera o apegado egoísta, um instável, o materialista, como seu devoto. O ego não é devoto de nada e de ninguém. O ego nem existe. Então não pode ser devoto do real e verdadeiro de Deus e de outros. Então perceba que até o amor entre mãe e os filhos, o amor familiar, o amor dos pais, etc., todos nasceram de algum autointeresse apegado do quero, do gosto, dessas coisas dualistas. Mas, principalmente, esse tipo de amor baseado em relacionamento físico e material, temporal, devem ser revertidos através das práticas da neutralidade mental para que esse amor por interesse se reverta para o amor puro, divino, desapegado, sábio, eterno, absoluto e ininterrupto. Isto é, o amor verdadeiro existe para poder amar divinamente o próprio amor. O que todos somos? Todos somos alma, idêntica a Deus. Todos somos a fonte do amor. Tá. Então, o que a gente deve amar o amor foi feito para nós amarmos o próprio amor. O que Deus é? Próprio amor. O que é a nossa alma? Puro amor. Então, o amor foi feito para... E não a pessoa do meu filho, a pessoa da minha família. Isso não existe. Isso é temporário, material decadente. E no mundo de Deus e no mundo da alma não existe nada mutante ou decadente, tá certo? Ou temporal. Tudo é absoluto, imutável e eterno. E todos somos essa alma divina. Então, desapegue-se e todos seremos esse amor que foi feito para amar. O próprio amor. Portanto, perceba que o ego ele é tão ilusionista que faz o apegado amar o corpo físico, material e temporal. Isso é pura holografia e não existe, tá certo? Cadê como que alguém pode ter um amor eterno, imutável, por algo físico que já não existe mais? Você pode ter saudade, isso e aquilo, mas quando você perder a sua memória, quando você perder essa sua mente, não existirá mais nenhuma saudade, tá certo? E depois, no mundo de Deus não existe saudade. Lá é tudo absoluto, pleno, imutável, puro amor. Então não existe saudades, saudade só existe no tempo passado, presente e futuro. Só que no mundo absoluto não existe isso, tá certo? Por isso que não existe esse negócio de saudade. Saudade é pura ação egoísta do apego. Assim como a aversão, os traumas da vida, é tudo pura ação do quero, não quero, gosto, não gosto, do pode, não pode. É pura ação mental. É um, um trauma mental ou uma experiência mental. Saudades, traumas
de algum acontecimento. É tudo impressão mental, mas não pertence ao reino de Deus e da alma. Então, a gente deve eliminar esse holograma não verdadeiro, porque o verdadeiro de todos os seres é sermos essa alma eterna e imutável. E só passarás a amar a alma e a si próprio e a Deus quando eliminar esse ego. Então, esse ego é o único empecilho entre nós e Deus, tá certo? Portanto, pratique calar os quereres dualistas do ego e serás eternamente feliz. Pratique se submeter às vontades de Deus, sinceramente. Perceba que se você não se submeter conscientemente, voluntariamente às vontades de Deus, estarás automaticamente se rebelando, não aceitando e se opondo às vontades de Deus. E é o que todo apegado faz. Todo apegado faz isso. Eles conscientemente, voluntariamente, ele se opõe às vontades de Deus. Está lá escrito lá na oração do Pai Nosso, que seja feita a sua vontade, Deus. Tá, se é para que seja feita a sua vontade, Deus, então você tem que fazer o quê? Calar o ego, as vontades do ego. Senão, a vontade do ego vai se sobrepor às vontades de Deus. E é o que todo apegado faz. Por isso que a vida do apegado não pode dar certo. Aliás, só os tolos e ignorantes são contra as vontades de Deus. E todo apegado é um tolo. Todos que vivem sob esse domínio do quero, não quero, pode, não pode, etc., são verdadeiros tolos e ignorantes. Porque se aceitasse e deixasse as vontades de Deus fluir livremente, a vida deles já estaria absolutamente divina em todos os sentidos. Em todos. E se você realmente ama a Deus, com toda a sinceridade e pureza, não terás nenhum medo, nenhuma hesitação em se submeter às vontades dele. Mas não consegue, né? Por quê? Por que você não consegue se submeter às vontades de Deus? Porque tem medo. Você é mais apegado ao ego, que te envenena e que te ilude, do que você tem coragem e sinceridade em aceitar as vontades de Deus. Por isso que tem dificuldade de calar o ego e aceitar o fluxo livre das vontades de Deus. E isso significa o quê? Que é submisso ao ego, mas não tem a coragem de ser submisso a Deus. Qual que você prefere? Qual que você prefere? Ser submisso ao ego que está te estrangulando e te iludindo e te fazendo sofrer? Ou você prefere se submeter às vontades de Deus que divinizam a sua vida eternamente? A resposta lógica é: não, eu prefiro me submeter a Deus. Mas não. Todo dia, toda hora, teoricamente, as vontades de Deus são melhores, são absolutamente divinas. Mas não, todo dia, toda hora, todo segundo, está se submetendo aos queros e não queros do ego. É a prova de que o ego continua a te dominar, escravizar e rebaixar a sua espiritualidade e a sua vida. Ademais, as verdadeiras práticas do desapego só podem ser provadas diante dos acontecimentos, dos fatos, das circunstâncias da vida. E quanto mais grave, quanto mais ruinosa o fato, a circunstância, se você conseguir manter o seu silêncio mental, aí sim, a sua diplomação está
absolutamente garantida. Isto é, as práticas só são reais e verdadeiras quando você fica de frente com as dificuldades e deixa as vontades divinas acontecerem livremente. Aí sim você você vai estar provando para Deus que você já conseguiu eliminar o ego e que você tem total fé e condições de pureza mental, de sinceridade mental em entrar no reino do Criador. Isto porque só diante desses casos reais da vida é que as práticas criam raízes em sua mente e transforma para sempre a sua mente em divinas, em divina. Então é isso aí, pessoal. Boas práticas aí do silêncio mental, da neutralidade mental para todos aí. Só me deixa falar uma coisinha aqui. Eu falei para a turma de terça, né? Eu acho que não falei para essa turma aqui de segunda. Pratique o seguinte: que Deus é? Deus é onipresente, onisciente e Deus é onipotente. Deus nunca, jamais, eternamente vai deixar de ser onipresente, onisciente e onipotente. Isso significa que Deus está eternamente te envolvendo, não é isso? Deus está em todos os cantos do universo e muito além do próprio universo. O Criador tem que ser muito além do próprio mundo criado. Então, Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Isso significa o quê para a sua vida prática? O que isso significa para a sua vida prática? Todo mundo já ouviu falar, todo mundo sabe que Deus é onipresente, onisciente e onipotente, mas nunca ninguém te falou que se Deus é onipresente, onisciente e onipotente, Deus está fazendo o que com a sua vida? Ele está envelopando eternamente. Você sempre foi envelopado, você sempre foi dentro de uma bolha coberta, protegida por Deus. A sua vida está dentro de uma blindagem total em todos os sentidos, de todas as formas. Se Deus é onipresente, Deus está te blindando, blinda a sua vida em todos os sentidos. O que é Deus? Puro amor, pura proteção, pura sabedoria, puro poder. Então, ele tem todas essas forças e está simplesmente colocando uma redoma ao redor da sua vida. E isso é o que protege. Então, por que você tem medo? Por que você fica estressado? Se Deus a blindagem da sua vida. Mas não. Mas tem um fator que faz você perder essa blindagem. E o que é? Embora Deus seja onipresente, você mesmo permite quebrar essa blindagem. E o que é? É quando você coloca as suas vontades acima das vontades de Deus. Você sai dessa proteção, tá certo? É o único erro de todo ser humano. Ele é 100% protegido, mas ele não quer ser protegido. E aí Deus vai fazer o quê? Nada. E aí entra em ação o quê? A lei da causalidade. Causa negativa, efeitos negativos. E é nessa fase, nessa faixa da desproteção que todo apegado está vivendo. Cale o ego.
Tá certo? E aí o que acontece? Essa blindagem ela se torna 100%. Não tem como ser desprotegido. Tá certo? Mas enquanto a sua vontade do ego, dualista, venenosa, maldosa, inexistente, ela extrapola as vontades de Deus e coloca as suas vontades mesquinhas, medrosas, acima das vontades de Deus, você quebra essa blindagem. Por isso que tem que calar o ego. Silencie e você vai estar eternamente protegido, eternamente com todas as qualidades divinas da alma e de Deus. Tá certo? Então, não perca e não tire, não destrua essa blindagem de Deus. Deus te protege eternamente. Afinal, você é idêntico e uno a Ele. Tá certo? Mas é o ego que sobrepõe as forças aos quereres de Deus, e aí você simplesmente arranca essa armadura divina para a sua vida. Agora, uma vez que você calou o ego, pode acontecer o que for na sua vida, pode acontecer o que for, você vai estar protegido. Acredite, você vai estar protegido. Basta você deixar tudo por conta dele. Cale o ego e deixe as vontades de Deus fluírem livremente. Deus é puro amor. Só que as pessoas não acreditam. Como assumiu o anti-ego, o anti-Deus, ele não acredita em Deus. E aí não tem a coragem de deixar tudo às vontades do Criador. E aí ele mesmo se afunda em ilusões e problemas e sofrimentos. É isso aí, pessoal. Obrigado. Até a próxima aí para todos.